E o Brasil não tem a capacidade. Olha, é a Argentina, porra. Calma, campeã do mundo. Né? Você não pode fechar os olhos e falar assim, aqui é tudo novo, é tudo diferente, e eu vou e o mundo vai se adaptar ao meu jeito de treinar. O mundo vai se adaptar. Meu time, o adversário, todo mundo vai. Exatamente. E, galera, mais uma vez a seleção brasileira decepcionou, hein? Dessa vez perdemos em casa para a Argentina. 1-0 magrinho, jogo fraco. Vamos falar sobre isso aqui e agora no Linha de Passe. Separei para vocês aqui o pós-jogo da ESPN Brasil, programa Linha de Passe, link na descrição como créditos. E é o seguinte, hein? Mais um recorde do Fernando Diniz. A seleção brasileira nunca tinha perdido nenhum jogo em eliminatórias de Copa do Mundo e perdeu pela primeira vez em casa com o Fernando Diniz. Parabéns, Diniz, ó, seleção brasileira não tá jogando nada. Que fiasco, hein? 1 ponto ganho nos últimos 12 disputados. Seleção brasileira é a 6ª colocada neste momento nas eliminatórias sul-americanas. Vamos lá então pro Linha de Passe, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora. Estamos de volta, chegando agora com o time de comentaristas que tem Leonardo Bertozzi, Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade, já contato com Pedro Ivo Almeida, diretamente lá do Maracanã, principalmente para falarmos das confusões. E não foram poucas não, antes da bola rolar, tanto que houve um atraso de praticamente, grosso modo, meia hora no início da partida por conta de cenas terríveis nas arquibancadas do Maracanã, envolvendo torcedores argentinos, brasileiros e policiais e seguranças. Então, já o Pedro Ivo chega para trazer o que ele sentiu, a atmosfera e mais informações sobre o que atrasou o jogo em meia hora. Com bola rolando, vitória da Argentina, 1-0, não é pouca coisa. E nem precisou jogar um futebol tão bom assim para ganhar. Não jogou. Jogou mal. Jogar, jogou. Desempenhar, jogou. Muito pouco. Se tivesse jogado... Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é. Bom, eu acho que está todo mundo de cabeça quente, nervoso, irritado com a derrota para a Argentina no Maracanã. É normal que o torcedor esteja assim, incomodado. Agora, eu olho para esse jogo de uma maneira muito específica, muito particular. Primeiro, eu não consigo dissociar o que foi, principalmente a primeira meia hora de jogo, do que aconteceu antes. O Brasil perdeu 2 vezes hoje, a gente vai falar da primeira derrota, que para mim é muito mais significativa, que foi a derrota antes do apito inicial, mas dessa a gente fala daqui a pouco, e teve a derrota em campo. A derrota em campo, eu acho que assim, ela acaba valendo muito pelo resultado. Por quê? Eu estou dizendo isso. Porque, primeiro, a primeira meia hora de futebol não existiu. Foi completamente relacionada ao que houve antes do jogo começar. A partir dali, é o Brasil quem começa a ameaçar jogar, é o Brasil quem se aproxima mais do gol. Acho que a Argentina, que é a campeã do mundo, e é bom lembrar, a Argentina é a seleção campeã do mundo, ela não fez absolutamente nada hoje. Ela não produziu absolutamente nada, o Messi não jogou, e aí, numa bola parada, num escanteio, ela fez 1-0. Então, acho que o resultado tem a ver muito mais com isso do que com qualquer superioridade da seleção argentina dentro de campo. O Brasil, ele estava melhorando, inclusive, no segundo tempo, na hora que toma o gol. O Brasil era melhor do que a Argentina na hora que toma o gol. E depois vem uma expulsão, para mim, completamente discutível do Joelinton, no momento em que você tem ali mais uns 15, 20 minutos de jogo, as alterações. Logo depois das alterações, uma expulsão do Joelinton que, para mim, não fez sentido nenhum. A partir do momento que o Depou simula aquele toque no rosto, que não houve, ninguém encostou no rosto dele, acho que era caso do VAR chamar. Eu estou dizendo tudo isso, né? Já vai começar a passar pano, aqueles papos de rede social que eu, sinceramente, não aguento muito mais. Mas eu só estou olhando para o jogo, eu estou olhando para o que houve nos 90 minutos de partida e acho que a Argentina, campeã do mundo, não fez nada para merecer vencer essa partida, venceu justamente com um gol legal, uma expulsão discutível sim, mas com um gol legal. E o Brasil, de novo, não jogou bem, o que não é uma novidade, mas era um jogo mais difícil do que todos os jogos que o Brasil tinha feito até aqui. E acho que olhando para esse contexto, não dá para dizer. Eu acho que os gritos de time sem vergonha, pela postura dos jogadores, também não se justifica. Enfim, eu acho que tudo que a gente vai ouvir provavelmente nos próximos dias tem muito mais a ver com o resultado exatamente do que com o que foi o jogo de hoje especificamente em si. E pegando carona no jogo e no termo usado pelo Jean, eu acho que a Argentina não fez nada para merecer vencer, mas o Brasil fez muito pouco. Exato, por isso que era para empate. Aquém, eu acho que era muito jogo aquém do que 0-0. poderia para vencer também o jogo.
Porque assim, criou, tal, chegou, mas aleatoriamente, né? De maneira bagunçada ali, no vamos que vamos. Boa noite a todos. É claro que é um exagero dizer que a Argentina não persegue mais nada. Já é campeã do mundo. Não é bem isso, ainda mais um jogo contra o Brasil. E a gente viu tudo o que aconteceu antes, durante o jogo e talvez esteja acontecendo agora, depois. Mas é um time que já alcançou. Então ele entra em campo numa outra vibe, completamente diferente. É uma equipe muito próxima à que foi campeã do mundo e o Brasil completamente diferente. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, porque aí entra a maneira. De que maneira que o Diniz assumiu a seleção e tentou implantar o jogo dele. Acho que fazia todo sentido escolher o Diniz para treinador da seleção. Todo sentido, não tem nada estranho. O cara que tem uma ideia diferente, de recuperar o jogo para o jogador, que é a essência do jogo dele. Mas o Diniz tinha 3 maneiras de fazer isso na seleção. Uma era não ser o Diniz. Não faz sentido. Ele foi escolhido porque ele tem uma ideia. A outra radical era fazer o que ele está fazendo, ignorar qualquer transição e mandar ver nas diferenças. 4 atacantes, o jeito que ele joga no Fluminense. E ele faz isso um jogo, faz isso no terceiro, não dá certo, faz no segundo, não dá certo. No terceiro, estava óbvio que não ia dar certo. Por quê? Até a Argentina mudou. Se você for aos jogos da Argentina nas eliminatórias, em nenhum momento entrou com 4 jogadores no meio de campo. E se o Messi, você me disser que é de meio de campo, entrou com 5. Então, em nenhum momento, ele teve o quarteto. Ele teve o trio, o Enzo Fernandes, o Depou e o McAllister, em todos os jogos, entrava sempre um terceiro atacante. Hoje, Lo Celso. Contra o Brasil, Lo Celso, peraí, apanhamos do Uruguai, em casa, doeu, campeão mundial, carimbou com uma rivalidade gigantesca, um treinador argentino veio aqui, bateu na gente. Agora vamos enfrentar o Brasil no Maracanã. Antes de virar uma crise, calma, saiu com a vitória. Não, mas Brasil... você acha que jogou mais por isso, Calçade? Essa é a minha discussão só. A mudança hoje foi nitidamente porque era o Brasil. Exato, que eu acho compreensível. E porque tinha tomado um pau em casa. E o Brasil não tem a capacidade. Olha, é a Argentina, porra. Calma, campeã do mundo. Né? Você não pode fechar os olhos e falar assim, aqui é tudo novo, é tudo diferente, e eu vou e o mundo vai se adaptar ao meu jeito de treinar. O mundo vai mais um jogo. O mundo vai se adaptar. Meu time, o adversário, todo mundo vai. Exatamente. Inclusive, o meu time, que não está adaptado a isso, que é bem diferente do que eles jogam. Então, existe o quê? A terceira forma. Falei da primeira, que era não ser o Diniz. Esta, que era ser o Diniz, sem pensar no tempo. E a terceira era, vamos fazer isso com calma, paulatinamente, alcançar esta forma de jogar de uma maneira mais segura. E o Diniz ignorou isso. Inclusive, falou na coletiva, não concorda, que entrar com 2 jogadores no meio de campo apenas. Não, porque o Rafinha volta, claro que volta, o Brasil volta, mas a gente está falando de constituir outro jogo. E esse jogo não foi constituído. Poderia ter feito um gol com o Martinelli, poderia ter feito um gol uma bola em cima da linha. Que o Romero tirou. Claro. Só que no final, pela terceira vez, a vitória é do adversário. E aí, tomou gol de cabeça. Mas é diferente só. Mas isso já só é isso. A Colômbia jogou mais que o Brasil e mereceu vencer o Brasil. Bem, mas isso começa... jogou de melhor. Mas eu não disse que o Brasil jogou mais em nenhum momento aqui. Que jogou mais que os adversários. Nesse momento, a gente tem uma crise para lidar com ela. É isso. Então o Brasil precisa se transformar, trazer uma nova geração da maneira mais radical, só que tem uma crise para resolver. Ficou muito mais difícil. E, Léo, essa é a primeira derrota do Brasil em histórias eliminatórias, né? Pois é, gente. Bom, boa noite a todos, boa noite, fã de esportes. Cláudio, por onde eu começo? Pelo jogo, pela confusão, tanta coisa. Tá bom. Você é de casa. Vamos voltar para a confusão daqui a pouco, então, só para não perder o fio da meada do jogo. O Birner estava me passando a bola sobre o ineditismo. Por favor. Então, tem jogos que entram para a história. Em 93, o Brasil perde para a Bolívia, né, lá em La Paz, e é a primeira derrota na história das eliminatórias. No finalzinho. Então, hoje, 30 anos depois, né, temos a primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Então, a Argentina, entre outras coisas, tem conseguido nos últimos anos, né, a Copa América, a Copa do Mundo, é a primeira seleção a vencer um jogo de eliminatórias no Brasil. Antes disso, tinha vencido aquele amistoso de 98 pré-Copa, também por 1-0. Ou seja, são 3 vitórias de 1-0 da Argentina no Maracanã. O Brasil, há 3 jogos no Maracanã, não faz um gol
na Argentina. Eu tô com a sensação absoluta de ano perdido para a seleção brasileira, perdido. Eu entendo as ponderações sobre o jogo, acho que a derrota é um placar pesado para o que foi o jogo, pelo pouco que produziu a Argentina. Concordo com o Jean sobre a injustiça da expulsão, embora naquele momento 11 contra 11 eu não visse grande produção ofensiva no Brasil para acreditar piamente que o empate fosse sair de qualquer jeito. Mas isso começa lá atrás para mim, sabe? Quando você entende que só a Copa do Mundo importa, que eu posso esperar, que eu posso ver lá para frente. Então vamos aceitar que, beleza, esse ano foi, passou e vamos olhar daqui para frente? O que vai ser feito em março? O Brasil tem 2 jogos em março em que o técnico é o Fernando Diniz, tá? São jogos longe do Brasil, então ele não vai enfrentar essa questão do time sem vergonha, do protesto da torcida, da hostilidade. E a gente sabe que a torcida brasileira é assim, né? Ela, quando tá bem, tá ótimo, e quando não tá bem, ninguém presta, os jogadores não ligam pra seleção. Aquela ladainha, não existe meio termo quando a gente fala seleção brasileira. Os jogos de março são jogos contra a Inglaterra na Inglaterra e contra a Espanha na Espanha. São só 2 das favoritas ao título da Euro. Mais difícil do que jogar contra a Colômbia, por exemplo. São jogos que mexem com o seu prestígio, mexem com sua imagem para o mundo. E o Brasil está precisando reconstruir a sua imagem. Por que não foram? O Brasil podia ter vencido o jogo desse jeito, tá? Mas eu acho que teria muito mais a ver com a acomodação da Argentina em tentar levar um jogo em banho-maria do que propriamente algo excepcional que o Brasil tenha feito. Porque, a rigor, foram 2 grandes chances, né? A bola salva em cima da linha do Romero e a bola cara a cara do Martinelli ali, que o Di Martino também. Né? Era um jogo para 0-0. Para mim era um jogo para 0-0 pelo que aconteceu nos 90 minutos. Se o Brasil toma gol com facilidade na jogada aérea, não é para 0-0. O meu ponto só... Eu entendo o que quer dizer. O meu ponto é o seguinte, a gente não pode atribuir os resultados às mudanças ou às não mudanças a partir do momento que o jogo foi o que foi. Esse para mim é... E isso, assim, eu até falei no podcast, né, na segunda, eu colocaria também, eu não jogaria com o Emerson Royal, eu colocaria o Marquinhos na lateral direita para a entrada do Bremer. São mudanças que eu também faria. Mas também eu tenho que ser fiel ao que eu vi durante os 90 minutos de jogo. Porque eu não acho... O Brasil jogou bem? Não, o Brasil não jogou bem. Agora, toda a fragilidade... Então, vou dar o exemplo do Emerson Royal. Toda a fragilidade... O Brasil foi extremamente frágil contra a Colômbia. Extremamente frágil. Tomou 2 gols no fim, mas podia ter tomado 4 gols. Até discordo do que o Diniz falou depois daquela partida. Essa fragilidade, esse que para mim era o principal problema contra uma Argentina muito mais perigosa do que a Colômbia, com jogadores melhores e tudo mais, eu preciso, embora isso contradiga até aquilo que eu pedia antes do jogo, que era, põe o Marquinhos na lateral direita, coloca o Bremer como zagueiro, tira o Emerson Royal, porque ele não é um marcador. O cenário do jogo. Não, eu acho. A Argentina entendeu. Mas o Brasil não. Então, eu acho que... A Argentina foi campeã do mundo, calma. Eu concordo com isso, Calçado. Eu só não concordo que os 90 minutos da partida em si tenham mostrado que, poxa, tá vendo? Porque o Scaloni fez essas mudanças, ele ganhou o jogo, e porque o Diniz não fez as mudanças, ele perdeu o jogo. Não, porque o jogo não foi um jogo para a Argentina ganhar. Aí nós estamos falando antes do jogo, né? A gente está falando antes. Não, isso eu estou de acordo, eu falei antes do jogo tudo isso. O Scaloni olhou para o cenário, sou campeão do mundo, perdi para o Uruguai em casa, calma, 2 vai doer demais, melhor só uma. E 0-0, assino. Tal. A Argentina jogou por isso. Preciso liberar quem eu vou chamar agora. O Pedro Ivo Almeida, que está lá no Maracanã. Liberar para trabalhar mais. Para trabalhar mais, justamente. Então, o Pedro vai fazer uma participação aqui no Linha, ao vivo, vai falar para a gente sobre os desdobramentos de segurança, né? Sobre tudo o que aconteceu, a confusão lamentável que atrasou o início da partida. O Pedro é um cara muito bem informado e trabalhou com informações durante todo o jogo, trocando ideias com o pessoal aqui da produção do Linha de Passe e trazendo as informações. Então, agora ao vivo, para o fã de esportes, que é o que interessa, você chega diretamente aí do Maracanã falando sobre as confusões que atrasaram o início da partida em 30 minutos. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andrade. Um abraço para você, obrigado. Estamos aqui trabalhando, mas você também. Primeiramente, preciso ser muito sincero com vocês. Eu vou acrescentar muito pouco ao bom debate que eu já estou ouvindo aqui sobre o jogo, mas temos o Léo, temos Calçado, Jean e Birne, porque, infelizmente, por conta daquela confusão que acabou atrasando o momento da bola rolar, perdi boa parte do início do jogo, perdi também boa parte do segundo tempo depois do gol, mas até para a gente chegar aqui do Maracanã com as informações por Linha de Passe sobre esse jogo de empurra, porque muito se fala por que aconteceu a confusão, por que o estádio não estava dividido.
de quem é a culpa, para quem fica essa responsabilidade, porque o mais importante teve jogo, a bola rolou, mas teve gente ensanguentada, teve criança no meio da confusão, teve senhora no meio da confusão, teve senhor passando de cadeira de roda, teve gente detida, muita confusão no Maracanã. Não foi só essa bola rolando, não. Então, tão logo, acaba até para tentar destrinchar aqui um pouco para vocês, uma despedida, uma passagem rápida, vou tentar me alongar um pouco, que é um jogo de empurra, tem um pano de fundo aí, tem um xadrez político, tem um empurra para lá, empurra para cá também, envolvendo PM, CBF. O que acontece é que tão logo acontece a confusão, a gente vai em busca de informações para tentar entender, ora, por que a torcida argentina não estava separada da torcida brasileira ali no setor atrás do gol que fica à direita das cabines, do eixo de transmissão da cabine, né, da câmera que faz a transmissão da partida. E a primeira informação que nos chega, até por pessoas da CBF, é: ora, a gente não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre a segurança aqui no Maracanã é a segurança pública, é com a PM. Então a gente vai até a PM. A PM vira e fala: não é bem assim. Quem decide sobre divisão ou não de arquibancadas num jogo organizado tão em cima da hora, é importante ficar com essa informação de organizado em cima da hora, porque eu volto com ela lá na frente, são os organizadores. Quem são os organizadores? CBF e a gestão do estádio do Maracanã. A gente vai ouvir o estádio do Maracanã, o Maracanã vira e fala: não. Quem vende o ingresso não sou eu. Quem vende o ingresso é a CBF, através de uma plataforma de site de ingresso dela. Então essa responsabilidade é do Maracanã. Um joga Fica esse jogo de empurra daqui, jogo de empurra de lá. E a primeira informação que acaba chegando também é que o jogo era classificado por PM, CBF e Maracanã como um jogo de baixo risco. Como um jogo de baixo risco, se na quinta-feira passada, no dia 16 de novembro, a gente teve uma reunião de organização de jogo, lavrado em ata, que o jogo era considerado bandeira vermelha, ou seja, alto risco para a segurança. Uma ata de uma reunião que participou gestão do Maracanã, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, agentes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Conlurb, Secretaria de Ordem Pública, Prefeitura, Governo, muita gente, autarquias, muita gente de poder público que controla a operação no entorno do Maracanã. Então, todas essas entidades, todas essas autarquias, todos esses poderes públicos falaram: o jogo é de alto risco. Essa reunião existe porque a FERJ organiza os jogos do Maracanã, porque ela é a federação local, em parceria. Quando foi apresentar a ata dessa reunião da CBF para a CBF, que já tinha começado a vender ingressos sem diferenciar setores, virou e falou: não quero, desconsiderou essa ata. Então, no dia 17, na sexta-feira, a federação, no movimento político, é bom informar, a Federação do Rio no movimento político, porque hoje Edinaldo Rodrigues e Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio, e um dos vice-presidentes, ou vice-presidente mais velho da CBF, não falam a mesma língua. Então, o Rubinho, um movimento inteligente, até podemos dizer político, fez constar para todas aquelas autarquias, todos aqueles órgãos competentes, inclusive para o Maracanã, para a PM, para o Ministério Público, que: olha, praticamente estou lavando as mãos. Qualquer questionamento agora é com a CBF. Então a responsabilidade volta para a mão da CBF. A CBF fica se vê um pouco atada, porque surge esse documento. A PM, em nota, diz: a organização, a responsabilidade de vender ingressos conjunto, todo mundo misturado, é da CBF. A CBF ainda não disse nada. Vamos frisar, o presidente Edinaldo Rodrigues não se manifestou. E o Maracanã, em conversa com a gente, conversa com a reportagem, pessoas do Maracanã já viraram e falaram: a gente não pode fazer nada. Quem vende ingresso é a CBF. Então, para explicar que essa confusão, esse jogo de empurra, essa ausência de responsabilidade momentânea, tem muito a ver com essa confusão. Por que eu falei ali do jogo organizado em cima da hora? Esse jogo está marcado há muito tempo no Maracanã, só que os ingressos só começaram a ser vendidos na semana passada. E um jogo desse tamanho, como é um clássico Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, ou uma final de Libertadores, ele precisa ter os ingressos comercializados com muita antecedência, porque a polícia começa a monitorar a carga de ingresso, a busca por ingresso, operação, de onde vem torcida, se vem gente de Buenos Aires, como é na final da Libertadores, se não vem, se ela prepara a operação, se ela separa setor, se ela bota alguma caminhada conjunta. Então, isso não pode ser feito porque o ingresso foi vendido na semana passada. Então, a gente tem um caldeirão, estou colocando todas essas informações, Paulo, para jogar para a mesa, até para vocês debaterem, para a gente entender como é que essa falta de organização, essa falta de planejamento, essa falta de levar em consideração uma ata que estava por escrito, dizendo que o jogo era de bandeira vermelha, ignorar essa ata, como é que a gente chegou nesse ápice aqui hoje, que foi a confusão. Então, devolvo para vocês com as informações daqui. Era sabido desde quinta-feira que o jogo era de alto risco. Essa ata foi ignorada. A CBF, como organizadora, não solicitou a PM que fosse dividido, porque os ingressos já estavam sendo vendidos. E também, a partir do momento que você não tem essa divisão de setores, você não tem lugares perdidos, você vende mais ingressos. Então, deixo vocês com essas informações, esse jogo de empurra, as pessoas que não assumem a responsabilidade pela briga, para que a gente debata aí. Muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação. Pedro trazendo todo o panorama do que aconteceu. Que uma jogo loucura, de empurra, hein? Que coisa. Assim, mas na prática,
terrível mesmo é você imaginar que está tudo bem colocar um Brasil e Argentina com os torcedores ali lado a lado e beleza, e vai funcionar. Inocência. E torcida de seleção é outra coisa. Sendo que aconteceu o que aconteceu recentemente entre brasileiros e argentinos numa final de Libertadores no mesmo estádio. No estádio não, na cidade, né? Enfim. Cara, na moral, a seleção brasileira fez mais um jogo ridículo. A seleção brasileira não tem um conjunto. O Fernando Diniz está perdidinho, cara. A seleção brasileira está perdida. Nos últimos 12 pontos disputados, conquistou 1 ponto só, com um empate, galera. Em casa ainda, cara. E veja bem, Fernando Diniz acaba de bater mais um recorde negativo na história da seleção brasileira. A seleção que nunca havia perdido em casa em jogos de eliminatórias, perdeu hoje pela primeira vez. E para a Argentina, galera, ninguém merece, né? Ô CBF, já deu para Fernando Diniz, né? Tem que mandar embora. O cara é ruim demais. Tem que arrumar um técnico bom, um profissional à altura da seleção brasileira. E muitos aí xingavam o Tite, né? Cara, o que o Tite fez na seleção brasileira nas eliminatórias, o Tite humilhou geral. Agora, olha só as atuações da seleção brasileira com o Fernando Diniz. Ridículo, cara, ridículo. Vou trazer aqui para vocês agora o ranking de atuação. Goleiro Alisson, temos aqui a nota do GE 5.5 e a nota do público 3.6 para o goleiro Alisson. A nota para o Emerson Royal é de 5 do GE, 1.7 do público. Marquinhos, nota 6 do GE, 3 do público. Nino, nota 6 do GE, 3.5 do público. Gabriel Magalhães, nota 6 do GE, 2.1 do público. Joelinton, nota 2 e 2.1. Carlos Augusto, nota 6 e 3.3. O André, nota 4 e 3.3. Bruno Guimarães, nota 4,5 e 3. Douglas Luiz, nota 5.5 e 2.2. O Rafinha, nota 5.5 e 3.1. O Hendrick, nota 5 e 3.3. Rodrigo, nota 4,5 e 2.3. Gabriel Jesus, nota 5 e 3.3. Gabriel Martinelli, que perdeu um gol na cara, né, cara? Depois da jogada do Gabriel Jesus, nota 5 e 4.8. Rafael Veiga, nota 5 e 4.0. Fernando Diniz, nota 4 e 1.7. É isso que temos aí, ó. A seleção brasileira tá só o bagaço, galera. Essa é a verdade, né? Ninguém joga bem, o time é mal treinado, um time sem futuro nenhum. Estamos em 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para muitos aí o Brasil vai, né? Não sei não, hein, cara. Futebol prega surpresas, hein? Não sei não, hein? Veja bem, tivemos aí tropeços do Chile, tropeços do Paraguai. Se esses times tivessem vencido, o que teria acontecido? O Brasil estaria em 7º, né? Então, muita calma nessa hora, hein? Com o Fernando Diniz, o Brasil não vai longe, não. Tem muita gente aí com o pé atrás, achando que a seleção brasileira com o Fernando Diniz não tem futuro. E eu sou um desses. Eu acho que a seleção brasileira com o Fernando Diniz não tem futuro, não. Tem que contratar um técnico bom, urgente. A CBF é uma vergonha, né? Pelo amor de Deus, velho. Vocês viram quem que é a comissão técnica do Fernando Diniz? É a comissão do Fluminense. Ridículo, seleção brasileira não tem uma comissão técnica. Ridículo. Merece estar onde está, né? Porque não é profissional. Porque é uma vergonha a seleção brasileira. Por isso. E o que aconteceu antes do jogo é lamentável, né, cara? Tudo começou ali na hora dos hinos nacionais do Brasil e também da Argentina. Houve vaias, né, na hora do hino da Argentina. Começou a porrada, o couro comeu, polícia entrou no meio, segurança. E daí deu no que deu, né, cara? Uma barbaridade, uma coisa que poderia ter sido evitado, né? Agora isso daí fica manchando mais ainda a nossa imagem lá fora, né? Que já não está tão boa assim no futebol. Agora, por causa da violência também antes do jogo, isso daí vai manchar mais ainda o Brasil. Pois é, que pena, né, cara? Poderia ter sido diferente, né? Isso atrasou o jogo em meia hora e vimos o que vimos. A seleção da Argentina não jogou nada, teve uma chance e fez o gol, né? Bola parada, ridículo o Brasil tomar esse gol aí de bola parada, né? Os zagueiros ficaram comendo mosca ali e não subiram na bola. E a seleção brasileira teve 2 chances claras de gol, né? Teve uma chance no primeiro tempo e uma chance no segundo tempo que o Gabriel Martinelli
perdeu ali na cara do gol, cara. Se tivesse feito, pelo menos teria empatado. E a expulsão eu acho que foi injusta, né? Eu acho que o jogador da Argentina simulou. Ele simulou que foi no rosto e não foi no peito, né? Um empurrão no peito. E o VAR tava lá, não sei pra quê, porque não foi acionado o VAR. Uma vergonha também. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Brasil e Flamengo. Saudações. Fui.